Então vamos fazer a nossa oração para a gente poder começar, né, a nossa palestra de hoje. Se vocês quiserem deixar os olhos bem à vontade. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para que a gente possa ouvir as palavras sobre o Espiritismo e que essas palavras possam tocar o nosso coração, tocar a nossa mente, tocar a nossa alma, para que cada dia a gente possa aplicar um pouquinho mais dessa doutrina tão acolhedora e amorosa, para que a gente possa sempre caminhar para a nossa evolução e para o bem uns dos outros. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Meu nome é Regina, eu sou psicóloga, é a segunda vez aqui que me convidam, né, para estarmos reunidos hoje, para trazer um pouquinho, né, da doutrina espírita. E não tem como eu acabar misturando um pouquinho as coisas, né? Misturo o espiritismo, misturo um pouquinho com a psicologia, e misturo um pouquinho com a ciência. E o tema de hoje, né, para a gente falar um pouquinho sobre energia e espiritismo, é interessante que às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a sua religião? E eu falo, sou espírita. A pessoa, nossa, né? Então assim, às vezes a gente tem, na verdade, um pouco de ignorância a respeito da religião das outras pessoas, porque a gente desconhece, né? E algumas pessoas acabam achando que o espiritismo é algo esotérico. Ainda mais quando a gente começa a falar de energia, né? Assim, lá vem aí o pessoal do esoterismo falando, né? Então eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente entender o que é essa energia que tanto a doutrina espírita fala, que perpassa por muitas coisas dentro da doutrina espírita e que está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, para falar um pouquinho sobre energia, eu vou trazer uma pitadinha de ciência e fazer uma ponte com essa doutrina, né, que aborda essa questão de uma forma, vamos dizer assim, muito avançada para a época. Quando Kardec foi lá e decodificou os ensinamentos da doutrina espírita, ele já falava dessa tal de energia e ele deu um nome para ela. E aqui a gente vai entender um pouquinho como se dá essa energia dentro do processo do espiritismo e dentro do nosso dia a dia. Aqui eu tenho uma imagem, não sei se tem algum físico presente, né, que mostra as ondas eletromagnéticas que são emanadas do Sol. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas viajam a mais de 300 mil quilômetros a cada um segundo, chegam à Terra e dão 7 voltas na Terra nesse tempo. Isso significa que, olha, só de eu falar oi, a onda já saiu do Sol, deu várias voltas na Terra e foi embora. Então, isso é uma onda eletromagnética, que a gente chama de Hertz. Quando vocês, acho que todo mundo já teve a experiência de sintonizar o rádio, de procurar uma estação e ficar chiado, até que a estação pega e fala, poxa, eu estou ouvindo a 103,9. O que a gente está fazendo é tentando sintonizar o rádio numa onda de Hertz. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar a energia, porque não é uma coisa que a gente consegue colocar a mão. Mas quando a gente pensa nas ondas do rádio, na luz que cai nesse ambiente, tudo isso se dá através da energia, de uma onda eletromagnética, de uma onda mecânica que se propaga no tempo e vai ali tendo em cada espaço o seu impacto. Então a gente já começa a desmistificar quando alguém fala energia é questão de esoterismo, a gente já pode falar, não, energia é física, pura física. Né? Então a gente explica cientificamente que a gente o tempo todo está sendo
sendo bombardeado dessa energia que perpassa do céu. Teve até um evento, né, que preocupou aí muitos cientistas, que foi quando teve uma explosão solar. Poxa, vai quebrar um monte de equipamento, vai danificar um monte de coisa aqui na Terra. E realmente, né, quando acontece uma explosão solar muito grande, a gente tem uma onda de hertz, uma onda de energia chegando na Terra muito forte, que pode atrapalhar até alguns equipamentos eletrônicos. Tem até uns cientistas que falam, né? Poxa, não dorme com o celular na cabeceira. Por quê? O celular emana energia. Todo equipamento eletrônico emana energia. Mas não só eletrônico. Isso aqui é a foto de um neurônio que está dentro do nosso cérebro. O neurônio também emana energia. Aliás, o neurônio ele é uma célula dentro do nosso cérebro que uma não está grudada na outra. Elas se conversam através de impulsos eletromagnéticos e químicos. Então a gente só consegue falar, pensar, raciocinar e andar porque está acontecendo uma explosão eletromagnética dentro do nosso cérebro exatamente neste momento, enquanto a gente conversa. Então a gente já tem que, né, na física existem ondas eletromagnéticas e agora a gente sabe que também o nosso corpo é um grande produtor de ondas eletromagnéticas, tá? E essas ondas eletromagnéticas, principalmente do cérebro, ela também fala da nossa alteração do nosso estado de consciência. Então, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, tudo isso é gerado graças a uma onda eletromagnética. Então, quando a gente está triste, a gente tem um tipo de onda eletromagnética. Quando a gente está feliz, a gente tem outro tipo de onda eletromagnética. Então, cada uma delas tem uma frequência que pode impactar a gente ou não. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, de entrar em um ambiente que você fala, nossa, esse ambiente está bem carregado, fiquei até arrepiado, né? Ou num outro ambiente, nossa, que delícia, que ambiente calmo, parece até que tem uma energia diferente. Sim, como a gente está emanando energia o tempo todo, o ambiente também tem essa energia. Algumas pessoas que estudam esse processo de energia, dessa vibração eletromagnética que o corpo emana, dizem que o coração pode emanar uma energia eletromagnética que pode chegar a 32 metros. 32 metros. Então, se a gente está aqui todo juntinho, dentro de uma sala, imagina quanta energia eletromagnética um que está sentadinho aqui do lado do outro está emanando. A única questão é que a gente ainda não está muito bem treinado, o nosso rádio não está muito bem sintonizado para captar. Mas é uma questão de treino. A gente pode começar a perceber essa energia se movimentando e essa energia do ambiente conforme a gente vai tomando consciência dela. E aí, então, Kardec até fala que o magnetismo, ou seja, ele dá o nome de magnetismo para essas ondas eletromagnéticas e para essa energia que eu estou falando aqui para vocês, ele fala assim que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. Ele fala dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, que aí é tema para palestra, né? E da êxtase às manifestações espíritas. A sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar do espiritismo sem falar do próprio magnetismo. Só que a gente precisa ainda entender um pouquinho mais como esse magnetismo se dá. Então a gente sabe que cada átomo, cada célula do nosso corpo emite essas ondas eletromagnéticas. Elas estão o tempo todo ali vibrando, tá certo? E isso vai produzindo campos eletromagnéticos. Vou trazer uma imagem agora para vocês, para ficar mais fácil da gente entender
para eu conseguir comparar esse processo com, né, alguns preceitos e conceitos do Espiritismo. Então aqui a gente sempre soube lá na escola, né, que a água tem 3 estados. Na verdade tem 4, mas esse daí também é outro tema para outra palestra. O sólido, o líquido e o gasoso, tá? O que diferencia? Tudo não é água, mas cada um está num estado diferente da matéria. Poxa, a gente também aprendeu que a água lá, né, é um hidrogênio, né? Então, um hidrogênio para um oxigênio para 2 hidrogênios, né? Que são as moléculas de água. Mas, conforme elas se rearranjam de um jeito diferente, elas produzem um estado também diferente. E tem a ver com a energia, tá? Então, aqui, a gente pode ver as moléculas de água no sólido, elas estão bem condensadas, bem comprimidas. No líquido, um pouquinho mais soltas. E já no gasoso, está vendo todos esses espaços entre uma molécula e outra? O que tem entre os espaços dessas moléculas? Energia. Então, quanto mais comprimido, mais apertadinho é a energia. Quanto mais solto o estado da matéria, mais energia espaçada a gente tem. Isso, fazendo uma comparação, né, com o corpo e com a compressão, a gente tem então alguns preceitos básicos que falam sobre o corpo, que é um estado da nossa matéria, onde todos têm, um outro corpo, que a gente chama de perispírito, onde é um estado de energia um pouquinho mais fluido do que o corpo que a gente tem, que é bem comprimido, e aí a gente passa por um estado bem fluido, que é o que a gente chama de espírito, energia vital, né, princípio inteligente do universo, ou a própria consciência. Então eu falo que quando a gente chega aqui nesse estágio, né, a gente é pura energia. E todos nós aqui estamos vivenciando exatamente esses 3 estágios. Então nós somos corpo, nós temos um campo à nossa volta, que é o nosso perispírito, e a gente tem nosso espírito dentro de nós, que é a nossa essência. Tanto que quando a gente desencarna, o que a gente deixa para trás? A gente deixa o nosso corpo e a gente se torna um espírito. Então a gente fala que nós somos pura luz, pura energia e puro magnetismo quando a gente está em estado de espírito. Tem alguns cientistas que falam que até chegaram, eu não sei exatamente quantas gramas tem, que chegaram a pesar, né, a alma. Né? Então eles pesaram pessoas que acabaram de desencarnar e eles falam que a nossa alma tem até um leve pezinho, mas não chega nada a ser comparado com esse corpo que a gente tem de massa que a gente vive. Então, se a gente está falando que a gente é matéria, perispírito e espírito, que é energia, isso significa que, de alguma forma, se a gente conseguir controlar a energia que está à nossa volta, a gente também consegue controlar a nossa saúde, o nosso estado emocional, o nosso equilíbrio. Então, quando a gente fala do próprio espiritismo, a gente está falando desse magnetismo que é por trás de cada ser humano e de um potencial enorme que nós temos de ser pura luz, pura energia e o controle desta energia também. Vou mostrar para vocês 3 questões onde a gente consegue ver bem claramente o emprego desta energia. Quando a gente fala da mediunidade, o que é mediunidade? De novo, é aquela sintonia no rádio. É aquela pessoa que conseguiu ter aquela sintonia de energia com espíritos que podem ser encarnados ou desencarnados, que estão ali ao nosso redor, sussurrando, falando, conversando, sofrendo. Estava até conversando com a Ana ali, né, que ela estava mostrando a pastinha
podem olhar as psicografias, né? Acho que se tiver alguma que for, né, que tocar o coração, que vocês acharem que for para vocês podem levar, né, Ana? É isso, né? Vocês podem levar. Olha aí. Então, ali começou a se dar uma comunicação entre uma pessoa de carne, sendo que a gente não é só carne, com uma outra pessoa, um outro ser que não está ali na matéria tão condensada quanto a gente. Então, os vários tipos de mediunidade, né, que pode ser ouvir, sentir, ver, tocar, sentir cheiro, paladar, né? Então, todos esses órgãos dos nossos sentidos, eles podem ser aguçados, né, e entrados em contato, porque a gente consegue sintonizar, equilibrar, né, a energia, o magnetismo da outra pessoa. E o trabalho bonito que se faz, né, é quando você consegue, através dessas canalizações, ajudar o próximo. Então eu consigo, né, através ali de uma mesa mediúnica, de um grupo de pessoas que está super focado, vibrando aquela energia, para que possa ajudar os nossos irmãos desencarnados. Outro modo da gente ver a presença da energia é através da obsessão. Então, muitas pessoas são obsediadas por espíritos que vibram uma energia e um magnetismo ruim. Então, a gente fala, eu estou atraindo um espírito ruim perto de mim. E aí a questão é, realmente, eu estou atraindo. Não é o espírito que chegou e falou assim, ah, Carol é legal, vou grudar na Carol, né? Não funciona muito bem assim. Então, o que acontece? Por que a gente fala muito que a gente tem que vibrar positivamente, que a gente tem que cuidar, né? Se não um pouquinho, muito do que a gente pensa, da forma com que a gente pensa, porque os nossos pensamentos e a nossa vibração atraem pessoas que vibram parecido. Se a gente está muito triste, a gente está abrindo as portas para espíritos muito tristes ficarem perto da gente e sofrerem junto com a gente. Se a gente é muito negativo, pensa coisa ruim, né, com muita frequência, ou tem pessoas propriamente que são más mesmo, né, elas estão atraindo espíritos com o mesmo padrão de vibração. Então, a questão aqui, quando a gente fala de como que eu posso, né, cuidar de mim mesmo para evitar que espíritos fiquem ao meu lado ali, né, se aproveitando da minha energia, como por exemplo, né, pessoas que bebem muito, que fumam muito, né, a gente tem ali espíritos que a gente brinca, né, espíritos simpáticos, né, simpáticos daquela mesma vibração, que ficam ali sugando aquela energia, né, e a gente fica esgotado, fica cansado, sem energia até para lutar e viver a nossa vida. Então, uma das questões para a gente evitar esses espíritos obsessores é cuidar positivo, né? É cuidar dos nossos pensamentos, é evitar pensar coisa ruim, é ter um pensamento bom, um pensamento alegre, pensar em Jesus, orar, né? Então, meditar, pensar em coisas boas. Isso é uma boa forma da gente poder aí, se desconectar, né, desses espíritos obsessores. E o próprio passe magnético. Então, quando eu termino aqui, né, a sessão aparece no espírita, o que todo mundo faz? Vai lá, né, para a sala receber o passe magnético, que nada mais é que pessoas que estão super dispostas a estarem ali e ser um canal e um doador de comunicação de uma energia maior e que transmite essa energia através deles para vocês, né? Então é uma doação que as pessoas que estão naquela sala estão fazendo para canalizar toda essa energia boa de tantos espíritos que estão aqui reunidos, olhando para vocês, orando por vocês e querendo o bem de vocês, e vocês recebem tudo isso ali naquela salinha através do passe magnético. Na saída daquela salinha, o que vocês fazem? Vocês
vocês tomam a aguinha fluidificada. O que é a tal dessa água fluidificada, né? Até no filme do André Luiz, né? Do filme... como é que chama? Esqueci o nome do filme. Nosso Lar. Né? O Nosso Lar mostra lá o André Luiz descendo, fluidificando a água, né? Para o atual esposo da esposa dele tomar para melhorar a saúde e tudo mais, né? Então, essa fluidificação da água nada mais é que o magnetismo que se entrega para que aquela água seja fluidificada de boas energias e boas vibrações e a gente vai o que? Tomar água. Né? Não sei se todo mundo aqui ou se alguns de vocês fazem também o Evangelho do Lar. Quando a gente faz o Evangelho do Lar, a gente recomenda também. Vai lá, coloca um copinho de água. Enquanto você faz a leitura do Evangelho, ou qualquer que seja a obra espírita que você está lendo, né? Então, aquele momento, quando a gente vai em comunhão, pensando coisas boas, se conectando com o nosso divino, aquela linha está sendo fluidificada. Exatamente, com tudo aquilo que você precisa naquele momento. Então eu falo que a gente tem muitos espíritos bons que estão ao nosso lado, torcendo pela gente, né? Nos ajudando de N formas. Carol, posso fazer água fluidificada na minha casa? Sim, não preciso fazer Evangelho no Lar, não preciso estar no centro espírita. Claro, vamos fazer um dia bom, né? Pensa em energia boa para ele. Tem até um pesquisador japonês que ele fez um teste, não sei se alguns de vocês já viram. Ele pegou a água de um dos lagos mais poluídos do Japão, né? Ele colocou essa água em potes, tá? E ele dividiu a água em 2 grupos. Alguns potinhos de água, ele começou a escrever palavras bem ofensivas, né, palavras de raiva, de ódio, e ele começou a falar essas palavras para a água. Depois ele congelou a água e tirou foto dos cristais de água. Lembra? Molécula, corpo, denso, que a gente acabou de ver aqui, cristais de gelo, né? E ele fez a mesma coisa com outros potinhos de água, só que agora falando paz, emanando amor, com palavras de carinho, fez a mesma coisa e tirou foto dos cristais de água. E o resultado? Que a gente acha que a física é cristal de água em qualquer lugar do mundo, né? Não importa se você fale amor ou se você fale ódio. A gente não está falando de uma molécula, né? Só que, para surpresa dele, a molécula de água se comportou completamente diferente quando a gente emana uma energia positiva e quando a gente emana uma energia negativa. A conclusão do experimento foi: poxa, se a gente aqui, o nosso corpo, é feito de mais de 60% de água, que tipo de palavras a gente manda de comando para a nossa água no nosso corpo todo dia? Ah, não consigo, não posso, né? Isso é ruim, isso é errado, eu me sinto culpa, eu estou com raiva, ai que ódio daquela pessoa, uma mentira do cérebro, né? Ou a gente pensa o oposto. Que tipo de mensagem que a gente está mandando para o nosso próprio corpo e para as nossas próprias moléculas, né? E aí, tem vários videozinhos rolando no YouTube que vocês podem ver, inclusive vários brasileiros. O pessoal está até fazendo isso nas escolas, né, para ficar mais visível para as crianças. Eles pegam arroz cozido, colocam 2 potes de arroz cozido. As mesmas palavras de ofensa, de ódio. Inclusive tem um videozinho super bonitinho que uma mãe fez isso com uma criança. Coloca lá, né, palavras de ódio, de ofensa. E dentro até do linguajar da própria criança, né? Bobo, feio, tonto, né? E um monte de xingamentos que as crianças usam no dia a dia. E o outro coloca amor, carinho, paz. E deixa lá os 2 potezinhos de arroz cozido. E aí, passada uma semana, a mãe vai filmar esses 2 potes de arroz. O que estão com palavras ofensivas está cinza e estragado. Depois de uma semana fora da geladeira, tá, gente? E o outro pote
branquinho, bonitinho, o arroz intacto e perfeito. Como explicar isso? O mesmo arroz, o mesmo pote, o mesmo procedimento científico, né? Para verificar se aquilo era verdade ou não. Então mostra o quanto que a gente e o nosso padrão vibratório, o quanto essa energia eletromagnética que a gente emana, ela tem muito poder nas nossas vidas. E a gente pode controlar esse poder. Tá? Como? Só vibrar. É só a gente emanar palavras boas de cura, de amor, sabedoria, serenidade, paz, tolerância. E aqui não é eu espero que o outro seja tolerante, eu espero que o outro tenha paz. Tudo tem que partir de mim, de nós mesmos. Então é muito essa questão de queria tanto ter um pouco de paz agora, deixa eu ver com a minha mente, deixa eu ficar um pouco mais calmo, porque eu estou ficando agitado com relação a uma situação que está acontecendo, né? E cada vez, é um treino, gente, é um treino, não é fácil, né? Cada vez que a gente passa por uma situação que a gente vai vendo que vai tirar a gente um pouquinho do eixo e desequilibrar a nossa energia, a gente fala, opa, peraí, deixa eu vibrar uma dessas palavras ou tantas outras que podem vir à mente de vocês, que podem ajudar vocês a retomar esse equilíbrio, essa paz e essa calma, né? Essa serenidade para a gente ter com nós mesmos, primeiro, amar, primeiro, né? Amar a ti mesmo, como amar ao próximo. Então, se amar, se cuidar e desejar isso para que você possa também ser luz e emanar luz na vida dos outros. Né? Isso é um bom treino, um bom exemplo do que a gente pode fazer com essas palavras de vibração. E aqui, Chico, né, não posso deixar de mencionar Chico Xavier, ele falava, né, que a vida é aquilo que você deseja diariamente. Então, o que você está desejando para você, o que você está desejando para as pessoas à sua volta. Lembrem que se você for trabalhar, se for no supermercado, se você estiver no trânsito, né, tudo que você está fazendo diariamente e pensando e vivenciando diariamente é aquilo que a gente vai vibrando dentro de nós. A psicologia, ela fala muito sobre a questão das doenças psicossomáticas, né? Que a doença psicossomática é uma doença que a gente tem no corpo físico, que ela vai crescendo por conta de algum equilíbrio emocional, né? E agora a gente sabe que os equilíbrios emocionais advêm de um padrão vibratório. E o padrão vibratório advém por conta de um comportamento que eu estou tendo que não é adequado. Comportamento, pensamento. Aí o que acontece? A gente fica doente para poder a doença nos lembrar que a gente tem que voltar para o nosso estado original, que é de saúde. Então eu falo que às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade e por uma doença, a gente tem que olhar para ela não como uma dor, mas na verdade é difícil, como uma oportunidade. Que oportunidade que a vida está me dando de novo e de novo e de novo, porque vão acontecendo uma série de coisas na nossa vida que ela vai mostrando e que a gente não está captando esses sinais de que a gente precisa aprender alguma coisa. Então, quando a gente fala, né, do processo, né, de vibração, a gente está falando de puro magnetismo, de puro espiritismo e o como a gente consegue influenciar positivamente a nós e a todo mundo que está à nossa volta. Então, o convite de hoje e com o tema de hoje é que vocês possam levar para casa um pouquinho desta reflexão de que quando eu estiver me sentindo um pouco triste, um pouco desanimado ou cansado, né? Quando as coisas não estiverem dando muito certo na minha vida, eu vou pensar: que padrão vibratório eu quero para mim? Que padrão vibratório eu quero para as pessoas que estão à minha volta? E como eu quero que essa vibração e esse magnetismo, né,
impactem positivamente a minha consciência, que é o meu próprio espírito, que é o eu sou aqui e agora, mas na verdade todos nós somos eternos. E o espírito é eterno. E sempre seremos luz e sempre seremos energia. Certo? Muito obrigada pelo dia de hoje, pela noite de hoje, né? Porque já é noite. Né? Agradeço mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada. Mais uma vez pela oportunidade que eu falo assim. Cada vez que a gente se prepara um pouquinho para estar aqui, é um pouquinho que a gente lê, que a gente estuda, que a gente se prepara. E isso é mais uma oportunidade para a gente poder crescer, evoluir e vibrar bem, vibrar gostoso com toda a gente em volta ali com o mesmo objetivo, de querer ser melhor, de querer ser feliz, de querer ser saudável. Certo? Boa noite a todos.